Alô? Oi. Odair, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Odair, último jogo da temporada, último jogo da Série B e o Inter com possibilidade de título, ainda almejando o título. Queria que você falasse como é que chega o espírito do grupo para essa decisão, dá para chamar assim, o Inter ainda confiante, apesar de não depender das próprias forças, e aproveitando também os jogadores que estarão em campo, muitos deles que vieram aqui para a coletiva falaram muito bem de você, e alguns deles até dizendo que recomendariam à direção que ele efetivasse. Isso passa pela tua cabeça? Primeiro a respeito do jogo, um jogo importante, o último jogo do ano, dentro de casa, com possibilidade de disputa do título, claro que não depende só de nós. O que nós precisamos fazer é um grande jogo diante do torcedor, buscar a vitória do início ao fim e no final ver o que vai acontecer. Esperar que o universo conspire, mas nós não podemos deixar de não fazer a nossa parte, que é fazer um bom jogo, ter performance para conseguir a vitória. É um jogo que vai estar estádio lotado, então nós temos que fechar com chave de ouro essa última partida. Odair, é possível notar... Desculpa. Quanto ao? Sobre permanecer, os jogadores pedindo sobre... Eu agradeço a todos que se manifestaram. Isso só mostra para mim que eu estou no caminho certo. E quanto ao resto, não depende de mim, depende de outras pessoas. Eu estou focado no jogo de amanhã, em fazer o meu melhor amanhã, em deixar tudo que eu puder. E foi o que eu fiz desde o primeiro dia. Não dormi 2 horas por noite, 3 horas, sempre pensando no próximo dia, sempre pensando no próximo trabalho. É isso que cabe a mim no momento. E amanhã ainda falta mais um pedaço desse processo. E eu quero terminar da melhor forma possível, como eu iniciei. Pois é, Odair, nesse curto período que tu teve à frente do Internacional, foi possível observar algumas mudanças nos treinamentos, nas atividades. E eu queria te perguntar, já visando 2018, qual o papel da comissão técnica permanente? Porque a gente viu que tu mudou algumas atividades, do Odair técnico para o Odair da comissão técnica permanente. Até que ponto tu tem influência quando tu está nessa comissão técnica permanente, diferentemente de agora, por exemplo, que tu é o técnico oficial do clube? Sim, que agora é nossa, porque eu não posso também deixar de nominar o Maurício Dulac, o Volpe, o Pavan, o Durg, o Hélio Carrapeta, são os profissionais da comissão permanente, então é nós, né? Ninguém trabalha sozinho, ninguém consegue nada sozinho, e quando nós ficamos à frente, é lógico que nós temos um processo, uma metodologia, um conceito. E quando vem uma nova comissão técnica, essa comissão técnica é que determina o conceito, a metodologia, a direção, e nós, da comissão permanente, estamos aqui para ajudá-los e contribuir da melhor forma possível para que eles possam desenvolver o melhor trabalho. Odair, pensando nisso, nessa situação da comissão permanente, do trabalho de vocês junto à comissão técnica que chegar no ano que vem, que tipo de avaliação tu dirá a nova comissão técnica sobre o elenco do Inter atual? O que o elenco do Inter tem de positivo? Ou que tipo de avaliação tu faz hoje do elenco de olho também no ano que vem? Eu tenho não sei se eu vou errar o número aqui, mas eu acho que é o 14º treinador com o Guto, com o qual eu trabalhei como auxiliar técnico. Mais diretamente com alguns, na seleção diretamente, aqui mais diretamente com alguns e outros mais com outros profissionais juntos. Quando vem uma nova comissão técnica, que tem um novo comandante, parte dali o comando da direção. Então, é como eu passo para vocês. Cabe a nós, profissionais do clube, estarmos preparados em todas as situações para que essa pessoa que venha, ela manifeste interesse em buscar as informações, em opiniões. E se ela fizer isso, eu estou aqui pronto, todos os profissionais do clube, não só eu, não gosto de falar porque há uma comissão permanente mais profissionais. E nós estamos preparados com relatórios, com opiniões, com possibilidades para quê? Para que esse profissional possa ter as informações do que aconteceu durante o ano, dos processos todos, para que ele faça uma análise mais rápida possível e dê uma nova direção para a próxima etapa. Cabe a nós estarmos prontos para que o profissional que venha tenha essas informações. Agora depende
A gente precisa saber quem é o profissional e que método. Daqui a pouco ele conversa mais, conversa menos, tem uma direção mais... Isso tudo depende do profissional que vier. Mas o mais importante é os profissionais do clube estarem preparados para ajudá-los e apresentar todas as informações para eles. Odair, você vai para o terceiro jogo, né? Sim. Claro que o período é curto de trabalho, mas o que é possível, vai ser possível já perceber amanhã em termos de evolução, seja do ponto de vista técnico ou até mesmo de movimentação, e o quanto é importante terminar o campeonato deixando uma imagem positiva. É claro que o título é o objetivo, mas é circunstancial, porque vocês dependem de outro resultado, mas acima de tudo o Inter fazer um bom jogo para deixar uma imagem melhor. Exatamente. Amanhã, se eu não me engano, acho que vai estar lotado o estádio, o torcedor vai comparecer e certamente que a gente vai, do início ao fim, buscar essa performance para que a gente possa fechar com chave de ouro, fechar com uma vitória diante do nosso torcedor. Desculpa, a primeira... De evolução, o terceiro jogo. Eu acho que assim, como eu comentei no início, eu tive agora 2 dias, 3 dias para treinar e nas outras intervenções 20 minutos de cada dia antecedendo aos jogos. Você não consegue mudar, fazer rupturas com um momento tão curto. Você mexe um pouco na estratégia, talvez. E a gente, mexendo um pouquinho na estratégia, conseguiu até mexer um pouquinho no sistema. O conceito não mudou muito no conceito de ideia, mas mexemos um pouquinho no sistema para que pudesse dar liberdade um pouquinho maior para o nosso meio armador, para que a gente pudesse construir um pouquinho mais, e do primeiro jogo com uma estratégia, o segundo com outra estratégia e esse com outra. Você não tem como mexer no modelo de jogo. Modelo de jogo você precisa ter tempo para treinar. Você precisa desenvolver o modelo, precisa desenvolver a tua ideia, levar para campo e corrigir esses conceitos dentro dos jogos. Agora não havia tempo hábil para isso. Havia um tempo para que tu tivesse uma estratégia bem definida, simplicidade nas decisões, mudando um pouquinho a estratégia, mudando um pouquinho o posicionamento, o sistema, mas não dá para variar muito, porque senão você perde tudo que talvez você tivesse construído durante o ano. Então foi esse o processo. E aí agora para o final a gente vai com uma equipe, a equipe está definida, e vai com uma equipe na tentativa de quê? De um jogo dentro de casa, buscar o protagonismo, buscar a bola no chão, buscar as movimentações, as triangulações, troca de passe, para que a gente consiga a vitória. Esse foi mais ou menos o mote geral desses dias de treinamento de trabalho. Dá para revelar a equipe? Dá, Danilo Fernandes, Pink, Thales, Cuesta, Wendel, Edenilson, Rodrigo Dourado, Camilo, D'Alessandro, Potker e Nico Lopes. Odair, não está confirmado e eu quero uma resposta do ponto de vista genérico, até para não comprometer alguma coisa, uma opinião. Qual é a tua visão como profissional de futebol, com quem conhece eles, e sobre Abel Braga, as características do Abel, como é que é a relação do Abel, por exemplo, com profissionais de uma comissão permanente? O que tu conhece do Abel? Tu já convivesse com o Abel? Fala do Abel pra gente aí. Eu sou suspeito para falar do Abel, né? Gosto muito dele pessoalmente, profissionalmente, e tive uma relação ótima com ele aqui, com todos os membros da comissão técnica dele. Então eu só tenho coisas boas, ótimas para falar desse nome, dessa pessoa. O convívio foi espetacular, então vamos aguardar os próximos capítulos. Odair, ainda sobre a equipe, você falou há pouco dessa liberdade que você tem dado ao meio armador. Nós estamos percebendo cada vez mais o D'Alessandro próximo do atacante, e os treinamentos da semana foram assim. Você, de alguma forma, dá essa liberdade porque acredita que o D'Alessandro já não tem mais o vigor para jogar um pouco mais recuado? E o que você espera desse jogo onde o D'Alessandro tem a liberdade com o Nico e o Camilo, jogadores que o torcedor admira muito? O D'Alessandro tem muito vigor ainda. É que eu acredito numa equipe de futebol se construa dentro das suas características, que as características se preenchem, entendeu? Dentro de um modelo de jogo. Eu posso ter um modelo de jogo e chegar em um clube, em uma equipe, e as características daqueles jogadores não me
me dá a oportunidade de exercer aquele modelo de jogo. Por exemplo, eu quero fazer uma pressão alta, eu quero jogar dentro do campo do adversário, mas eu só tenho jogadores que não têm essa característica de pressionar, de diminuir, de ter intensidade, porque eles têm uma característica de toque de bola, eles precisam chegar com transição, com bola no chão, não mais um jogo direto. Então tudo depende muito da característica dos jogadores que você tem. Eu acredito muito no preenchimento das características. Quando tu tem um jogador como o D'Alessandro, o que tu pode potencializá-lo? É a sua qualidade técnica, o seu passe, a sua visão de jogo. Eu não posso pensar no D'Alessandro defender, marcar, dar pique, correr para trás. Eu preciso ter um sistema que ele participe defensivamente, mas que potencialize ele ofensivamente. Não só ele, como o Nico, como o Camilo, como os jogadores de frente. Porque o futebol é coletivo, é um conjunto, todos participam da fase defensiva, da organização defensiva, e todos participam da organização ofensiva. Agora, tentando potencializar jogadores de organização defensiva no seu momento defensivo e tentando potencializar dentro do teu modelo de jogo, dentro dos teus conceitos, jogadores da parte ofensiva. Não adianta você só, por exemplo, ter um jogador, eu ouço muito essa discussão do cara que marca lateral. Não adianta esse cara só marcar lateral se ele não tiver tu está perdendo um atacante. Agora, ele também não vai ficar só lá na frente parado, porque isso não existe mais. No futebol mundial não existe mais. Em todas as seleções do mundo, em todas as grandes equipes do mundo, todos participam de um jogo com a bola e todos participam de um jogo sem a bola. Claro que potencializando os conceitos, e aí fica com certeza mais fácil para todo mundo potencializando isso e as suas características. Lá em Minas Gerais, eles têm um comentário muito forte na rua, na imprensa, enfim, de que o CRB poderia receber um incentivo financeiro do Inter para pelo menos buscar o empate, não é? Seria uma mala branca, mas a mala branca é um incentivo para ganhar, não é para perder, não é? Você considera isso? Você acha que isso é uma coisa que poderia ajudar o Inter se a diretoria resolvesse fazer isso e fazer isso virar realidade, como eles dizem que vai acontecer lá? Porque o empate dá uma vitória aqui, dá o título ao Inter. Assim, na verdade, eu incentivo para a vitória, para vencer, eu não vejo problema nenhum. Independente de qualquer situação, não estou falando especificamente dessa. Incentivo para a vitória, o cara vai ali fazer um nado, vamos nadar 100 metros, eu e você, o cara diz, vou te pagar um picolé se tu ganhar do outro. É incentivo para a vitória, para o não perder, para o ganhar, para o positivo. O outro eu não sei se vai ter ou se não vai ter. E depende muito dos profissionais que estão lá no CRB. Eu não sei como é que está o clube, eu não sei se o clube daqui a pouco não está dando férias para alguém, daqui a pouco, eu não sei como é que está a situação. Agora, são profissionais, são todos profissionais, e como eu sou profissional, eu acredito que todo profissional, independente de estar disputando algo ou não, independente de estar daqui a 3 dias de férias ou não, eu entraria em campo com profissionalismo, com o que eu tivesse que fazer. Talvez os caras não vão entrar em campo com toda a concentração, com aquele foco, mas eu entraria com profissionalismo e jogaria com profissionalismo, porque logo ali adiante segue a sua vida como profissional. E eu costumo dizer que você colhe o que você planta. Então, se tu planta profissionalismo, certamente a tua carreira vai ser mais tranquila e abençoada. Então é isso. Quanto a, eu não sei o que passa neles, depende muito do que foi o dia a dia, foi a semana deles. Eu espero que eles possam entrar em campo e fazer o melhor jogo deles possível dentro do profissionalismo deles. Por aí? Falar um pouquinho sobre o reencontro com o Lisca, né? O ano passado, no último jogo, né, ele não conseguiu fazer o Inter subir e ele está voltando agora no momento que vai estar junto contigo no mesmo ambiente e o Inter pode ser o campeão da Série B com o Lisca ali. Não, fazer questão de falar do Lisca e fazer questão de falar do Guarani. Nós temos um adversário amanhã que precisa todo o nosso respeito, que é o Guarani. Conseguiu sair de uma fase difícil agora com o Lisca. Nós conhecemos o Lisca, temos o maior respeito por ele, sabemos da sua qualidade como treinador, das equipes, quando ele vai, ele organiza as equipes. O Guarani é uma equipe diferente de quando ele entrou, muito mais organizada, e todos sabem que quando vão enfrentar o Lisca tem dificuldade, porque os times deles são muito fortes, são muito organizados, competitivos. Então cabe a nós respeitar o Guarani, respeitar o Lisca, que é o seu treinador, e mostrando respeito entrar muito concentrado, muito dedicado para que a gente consiga a nossa vitória, que é o nosso objetivo.
Odair, você esteve nas três, vamos dizer assim, nas 3 fases mais críticas do Internacional, que são as saídas de treinadores, e assumiu, junto com a Comissão Técnica Permanente, de um ótimo trabalho. Aqui os parabéns para vocês. Mas eu quero voltar a falar do time. Você falou do D'Alessandro, que o D'Alessandro joga mais avançado, deixa ele com mais uma liberdade para criar e coloca um outro meia. Ontem o Camilo esteve aqui e rasgou elogios para você, e eu quero saber desse Camilo, que dá mais uma liberdade, principalmente para o futebol do Pótica, que muita gente criticou porque ele foi artilheiro por onde passou, e com o Camilo e o D'Alessandro mais livres, os dois criando ali nesse meio campo, o Pótica começa a aparecer e aparece muito mais, inclusive fez 2 gols na última partida. Os caras estão até brincando que eu estou pagando o Pótica, estou pagando o Camilo, estou pagando, então se eu fosse pagar cada um eu já não tinha mais nem salário. Eu até fui fazer a brincadeira e perdi a concentração. Não, eu acho que acredito sim. O que é uma das características do Pótica? É um jogador de muita velocidade que precisa de espaço para que receba essa bola no espaço, né? Tu cria uma movimentação, uma articulação para que ele faça uma diagonal se ele estiver jogando do lado direito ou do lado esquerdo, porque se ele estiver jogando como referência ele cai um pouquinho mais, a diagonal dele é um pouquinho mais curta. Quando ele está jogando na beirada, ele tem possibilidade de fazer essa entrada em diagonal, e aí tu numa transição ofensiva tu tem essa jogada que é muito forte. E quando tu tem meias, esses passadores que tem uma grande visão de jogo, tu aumenta essa possibilidade desse recurso de jogada. Então tu trabalha isso, tu potencializa isso para que, como eu disse, as características que os jogadores têm, para que potencialize elas e crie mais oportunidades de jogo e de situações de gol, né? Odair, você falou no pouco tempo que você teve de trabalho, né? Mas que principalmente o carinho que há entre você e o grupo ajuda nesse momento? Ajuda muito, né? Respeito. Eu tenho aqui no profissional como auxiliar técnico da Comissão Permanente desde 2013. Muitos jogadores, eu trabalhei, quando eu entrei na base em 2009, para começar nas avaliações técnicas, em fevereiro de 2010 eu fui ser auxiliar técnico do juvenil. O Rodrigo Dourado, por exemplo, o William, o Rodrigo Dourado, estavam fazendo o primeiro ano de juvenil. Então eu tenho uma relação, por exemplo, com o Rodrigo de 8 anos, 9 anos, certo? E eu sempre tive muito respeito pelos atletas, sempre tive muito respeito pelos profissionais que aqui estiveram, porque eu sou um funcionário do Internacional. As pessoas das comissões que chegam, elas passam 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, 8 meses, e nós ficamos. Então você tem que manter uma postura muito forte durante o dia a dia, para que os jogadores enxerguem você um cara que tem o maior respeito por todos, na postura com os jogadores, na postura com os profissionais que vêm e vão, porque quando acontece de assumir e ficar na frente deles, eles olham para aquele profissional e, pô, eu respeito esse cara, pela conduta dele, ou por outras coisas que aí é um pensamento deles, mas em primeiro momento é respeito, nunca deixar de cobrar eles, em todos os momentos, nunca deixar de alertá-los sempre para o crescimento, nunca deixar de, qualquer dúvida que tenham, que venham conversar, a gente está sempre do lado, tanto em coisas profissionais quanto em situações pessoais, porque tu cria um vínculo maior com o cara, de mais tempo. Então eu acho que esse é o que eu faço no meu dia a dia com eles, entendeu? Obrigado, Odair. Valeu.